Se você está sob a lei, você não é guiado pelo Espírito da graça, pelo entendimento maravilhoso do Evangelho. 2 de Coríntios 5, versículo de número 15. Volta a 16, mas você volta mais um, que é o 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Versículo 16. Assim, esse é um versículo conhecido, mas pouco entendido. Quem está em Cristo é uma nova criatura, diz os evangélicos. Quem está em Cristo é uma nova criatura. Uma nova criatura? Então, peraí. Vamos ler como eles leem de forma literal. Eu estou em Cristo, eu sou uma nova criatura? Então, que criatura eu sou agora? Deixa eu ver se os meus ouvidos foram trocados, se o meu nariz foi trocado. Deixa eu ver. Você consegue? Você tem na Bíblia Viva? Deixa eu ver como é que está na Bíblia Viva por aí. Nós temos tempo? Ainda temos tempo? Fica mais um pouquinho? O que vocês acham? Vê se alguém responde aí, quer que para aí, se como é que está. Bota na Bíblia Viva para mim. Aí está o 16. Vê o 17, porque essa Bíblia está sempre um versículo. Vê se é o 17. Quando alguém se faz cristão, torna-se uma pessoa totalmente nova por dentro. Já não é mais a mesma. Teve início a uma nova vida. Paulo está se referindo que houve mudanças interiores, porque como cristão, ele não está debaixo da obrigatoriedade da lei. Volta a Ara, Almeida Revista e Atualizada na versão que estava. Volta lá. Olha lá. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Leia. As coisas antigas, a lei com os seus rudimentos, já passaram. Eis que se fizeram novas. Agora, já não é mais o ministério da morte. Não é mais o ministério de condenação. Agora é o ministério do entendimento, que vivifica o espírito de vida em Cristo. Agora, a vida interior é sem fardo, nem pesado e nem leve. Agora não tem mais imposição, não tem mais obrigatoriedade. Agora não se presta mais culto com a carne em sacrifício ou com os animais. Agora o culto é racional, porque agora uma nova criatura interiormente, com um novo modo de pensar e de agir, sem as obrigatoriedades da lei cerimonial. Mas as igrejas não estão em Cristo. E assim, se alguém está em Cristo, eles ainda não vivem o novo interiormente. Eles ainda buscam o que Cristo já fez. Eles precisam batizar as pessoas nas águas para as pessoas se tornarem uma nova criatura. Eles batizam as pessoas nas águas e dizem: agora, o irmão agora é uma nova criatura. Mas aqui diz que quem está em Cristo não é quem se batiza nas águas. Não é quem passa pelas águas. É quem está em Cristo. Estar em Cristo é estar na nova aliança. É estar debaixo da graça de Cristo. E Paulo disse algo aos judeus tremendo, é Romanos capítulo 3, versículo 19. Tem aí, eu tenho que digitar. Tem aí? Olha isso, ó. Presta atenção. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja o quê? Culpável perante de Deus. É assim que estão os evangélicos. Culpado. Quebrei a campanha. Caramba, Deus vai soltar a mão. E o mês que não dava o dízimo? Culpável, porque o dízimo é para quem vive na lei. E as igrejas evangélicas, todas sem exceção, eles vivem da lei. Porque a lei é lucrativa. A lei coloca uma taxa, você é obrigado a dar sob pena de Deus soltar a mão,
ou de Deus te mandar para o inferno, porque eles distorcem um versículo onde diz assim: não herdará o reino de Deus quem tais coisas pratica, os roubadores, os bêbados. Aí eles usam isso, que se a pessoa não dá dízimo, está roubando a Deus. Só que não existe mais ordenanças, só que não existe mais mandamentos. Cristo cancelou. Colossenses, esse você digita, caríssima, Colossenses, capítulo 2, versículo de número 13, 14, diz isso. Olha aí, olha aí, olha aí. É assim que as igrejas estão, culpável perante Deus. Colossenses 2,13. 2,13, tem? Sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz. E a vós outros, eu estou lendo Colossenses, eu estou lendo uma epístola escrita de Paulo aos Colossenses, que tem quase 2000 anos, mas isso nunca foi lido na igreja. E se lê, passa correndo, não faz uma hermenêutica correta sobre o texto. Leia comigo. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões, veja, eram eles e não nós, eram os irmãos que nasceram antes da cruz, porque nós nunca estivemos mortos em delitos e em pecados. Diz que a vós outros que estavam mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, ou todas as transgressões, ou todos os pecados. A pergunta que eu faço é: para que batizar um crente para tirar o pecado, se isso já foi perdoado há 2000 anos atrás? Todos, não ficou nenhum para as águas. E aí vem uma palavra que não se ensina no curso de teologia. A Rema, o curso Rema, não ensina o que eu vou ler. Os pastores não pregam um versículo que eu vou mostrar a vocês, que a grande maioria já conhece. Os bacharéis em teologia sequer sabem que esse versículo existe. Leia comigo. Versículo 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, disse Paulo aos Colossenses, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Com essas ordenanças, o que é que ele fez? Removeu inteiramente, encravando-no na cruz. Então, significa que mandamentos e ordenanças, dívidas, o escrito de dívida, aquela relação da lei cerimonial, que estava ali, o dízimo, a Páscoa, que estava as abluções, tudo isto era prejudicial. O que é que Cristo fez? Cancelou, ele rasgou o escrito. Tem algumas traduções que diz que ele rasgou o escrito de dívida. Como é que um bacharel em teologia, olha a vergonha que eu faço se a turma passar, como que um bacharel em teologia estuda 4 anos para mandar o povo cobrar dízimo, se ali diz que ele cancelou? Efésios capítulo 2, versículo 13, por favor, por favor. É para continuar e alguém falou para parar ou para continuar? Continuar? Então tá bom. Efésios 2, 13. Olha aí, eu vou ler o 2. Olha aí, olha aí. Como que um camarada, olha aí, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. 14. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, tendo derribado a parede de separação que no meio é inimizade. 15. Olha, segura aí. Deixa eu vir para cá para desfocar lá atrás. Vê se isso que eu vou ler é mostrado lá no Rema. Vê se isso aqui que eu vou ler é pregado nas igrejas Assembleias de Deus. Vê se eles pregam isso na formação dos teólogos, do bacharéis em teologia. Vê se os doutores em divindade pregam isso. Vê se os apóstolos, né? Aqui no Rio de Janeiro tem um apóstolo. Vê se o apóstolo lá da Cristo Vive ensina isso aí aos membros deles. Olha aí, lê. Paulo, Epístola de Paulo aos Efésios. Lê, é birimbau de Geraldo. Aqui não tem conversa. Pode se levantar, pode fazer a graça.